Bom dia, bom dia. Bom dia. Esperando um pouquinho, então, para a gente poder começar, tá? Como sempre. Acabei de carregar material para vocês no WhatsApp. Eu coloquei um segundo material aí para vocês, porque eu vou fazer uma recapitulação de metabolismo energético primeiro, para poder depois aprofundar a respiração celular. Então, tem os dois materiais já aí.
Bom, galera, vamos lá então. Bom, essa primeira parte aqui é um apanhado geral sobre metabolismo, e depois a gente cai em respiração celular mesmo, propriamente dito. Tá bom? Vale lembrar que na Biologia 1, a gente está com o nosso planejamento correto. Vou até abrir ele aqui rapidinho para a gente poder ver isso. Tá. Então, a gente está aqui certinho na aula de respiração. Beleza? Depois a gente tem uma revisão e organelas. Então, vamos lá para a aula de metabolismo. Lembrando que eu vou passar por todas elas, tá? No geral. Então, fotossíntese, fermentação e respiração, e depois a gente aprofunda a respiração. Então, só para lembrar aí. A primeira que a gente viu foi a fotossíntese, né? Lembrando que é um processo, né, feito pelos seres autotróficos, que possuem clorofila, a gente chegou a ver isso, né? Que existem vários tipos de clorofila, que não é só um tipo. Cada uma delas vai pegar um comprimento de onda diferente. E esse comprimento de onda diferente vai permitir, então, a absorção dessa energia luminosa, transformar essa energia luminosa em uma energia química. Lembrando que se ocorre lá nas folhas, né, numa região da folha chamada de parênquima clorofiliano, tá? Onde a gente vai ter vários cloroplastos, que são organelas relacionadas a esse processo fotossintético. Então, a fórmula química a gente já chegou a ver, né? Gás carbônico mais água, dando glicose e oxigênio. Isso é muito importante recapitular, galera, que apesar de ser uma aula de respiração celular, a gente tem que entender que que a fotossíntese é o inverso da respiração celular. Então, se a gente inverter a seta aqui da fotossíntese, a gente tem a respiração celular. Então, só para poder fazer aí uma comparação, né? O CO2, ele entra por difusão nos estômatos das folhas, lembrando que estômatos são aquelas regiões da folha, os orifícios para permitir as trocas gasosas. A gente tem a água, que é captada pelas raízes. A gente tem a formação da glicose, que é o C6H12A6, que a gente viu lá na aula aprofundada de fotossíntese, né? Formando ATP, vai ser estocado na forma de amido, lembrando que amido é um polissacarídeo. E o oxigênio, que é produzido e sai por difusão nos estômatos das folhas, e que depois vai ser consumido pela própria planta, né? Bom, então isso a gente já tinha visto. Eu não queria deixar de passar por metabolismo celular sem falar dos outros tipos de metabolismo, sem ser fotossíntese e respiração. Então, além do processo fotossintético, dentro dos metabolismos anabólicos, lembrando que existem dois tipos de metabolismo, né? O anabólico e o catabólico, aonde o anabólico é o de construção de matéria orgânica e o catabólico é o de desconstrução de matéria orgânica. Então, a quimiossíntese, o processo de quimiossíntese junto com a fotossíntese, eles são processos anabólicos. Eles constroem matéria orgânica. Beleza? Então, galera, vamos lá.
A gente tem aqui, tá que o telefone tá tocando, mas já vai parar. Espera aí. Só um minutinho. Vou fazer o seguinte. Vou dar um pause aqui só para poder tirar o áudio desse telefone e a gente continua. Só um minuto. Perdão, gente. Então é o seguinte, olha só. Vocês estão me escutando tranquilo? Tá tudo bem aí? Sim. Tá. Então vamos nessa. Então a quimiossíntese, assim como a fotossíntese, são processos anabólicos. Foi o que eu parei de falar, né? Foi onde eu parei. Então são feitas aqui por bactérias não clorofiladas, né? Por isso não faz fotossíntese, por isso não pega a energia da luz, e sim de processos químicos. Utilizam também CO2 e água, assim como o processo fotossintético também faz. Né? Não depende de energia luminosa justamente por não ter clorofila. Então, eles vão tirar isso da onde? De reações químicas, ok, mas de que local? Alguém entrou na sala aqui. De que local, então? A gente vai encontrar isso através de sulfeto de hidrogênio, de amônia, nitrito, ferro, manganês, etc. Ou seja, a gente vai retirar a energia através de rochas, porque é nas rochas que você vai encontrar esses principais elementos que estão descritos aí. Então, a ideia geral é você pegar uma substância inorgânica reduzida, que são essas que eu acabei de falar, e associado ao oxigênio que está presente na atmosfera. Então, você reduz a molécula que está reduzida, você oxida a molécula que está reduzida. A gente viu essa questão de oxidação e redução na fotossíntese, lembrando que isso também é visto na química, né? Mais visto na química até. E aí, essa oxidação da substância reduzida gera uma energia, e essa energia, então, é proveniente para poder promover o restante do processo de produção de glicose. Lembrando que a glicose aqui, ela está na sua fórmula reduzida. Então, esse CH2ON é a fórmula reduzida da glicose. Então, e que nada mais é do que o processo fotossintético, né? CO2 mais água dando glicose e oxigênio é a fotossíntese. Só que a diferença é que para essa reação química na fotossíntese ocorrer, é necessária a energia da luz do sol. E aqui não. Aqui a energia necessária é proveniente de uma reação química anterior. Então a quimiossíntese ela depende de duas etapas. Na fotossíntese você depende de uma etapa só porque a energia já vem do sol. Ficou alguma dúvida em quimiossíntese? Você pode repetir as duas etapas que são, que eu não vi? Espera aí que picotou, Sara. Pode falar de novo? Você pode repetir essas duas etapas que eu acabei não ouvindo? As etapas? Então, a primeira etapa é a da oxidação das substâncias reduzidas presentes nas rochas, né? Coloquei alguns exemplos aqui, como sulfeto de hidrogênio, amônio, nitrito, ferro, manganês. Então, esses elementos podem formar substâncias inorgânicas reduzidas nas rochas, que são oxidadas, né, pelo oxigênio presente na atmosfera, e essa oxidação libera uma energia. Essa energia é usada pelas bactérias para poder promover a segunda etapa da reação, que é semelhante à fotossíntese, aonde o CO2 e o
e a água são unidas, né, para a formação de glicose e oxigênio no final, assim como é feito na fotossíntese. Foi agora, Sá? Entendi, obrigada. Fermentação. Então, vamos lá. É o processo de quebra incompleta da glicose, tá? Ou seja, a gente produziu glicose na fotossíntese, produzimos glicose na quimiossíntese e a fermentação, ela quebra. Se ela quebra, ela não é mais uma reação de anabólica. Ela é uma reação catabólica, né? Ela quebra o composto orgânico para gerar energia. Mas ele quebra de maneira incompleta. Ou seja, vai existir um resíduo no final do processo. Então, isso vai fazer com que a gente tenha aí uma produção de ATP limitada, que aqui no caso são 2 ATPs. Tá? Isso ocorre no eloplasma, ou seja, isso vai ocorrer no citoplasma da célula, não dentro de uma organela específica. Tá? Ocorre em indivíduos que não têm enzimas organelas envolvidas no processo de respiração aeróbica, ou seja, a gente está falando de qual organela responsável pelo processo aeróbio da respiração celular, caso. Ninguém? Aeróbico é mitocôndria, né? Perfeito, isso aí, mitocôndria. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Não, vai ocorrer em indivíduos que não tenham enzimas ou as organelas envolvidas no processo de respiração aeróbica, que no caso é a mitocôndria. Tá? Agora, alguns seres aeróbios conseguem fazer fermentação quando não tem O2, mesmo possuindo mitocôndria, que são tipo as nossas células, né? A gente consegue fazer fermentação mesmo tendo mitocôndria, porém, isso acontece quando os estoques, né, de oxigênio são baixos. Então, para você conseguir fazer a respiração celular, tem que ter bastante oxigênio. Então, aqui exemplos de quem faz fermentação são fungos e leveduras e algumas células musculares. Então, a gente tem aqui a glicose, e essa glicose ela é quebrada, né? Então, quando se quebra a glicose ao meio, a gente forma uma molécula chamada de ácido pirúvico. Tá? Isso é sempre. A fórmula química dela é essa daqui, ó, C3H4A3. Quando eu falo isso, muita gente não entende. Por que muita gente não entende? Porque se você juntar aqui o H4 com H4, vai dar 8, né? Faltam 4 para 12. Para onde foram esses 4 hidrogênios? Eles estão naquelas moléculas que recebem hidrogênio. Lembra do NAD e do FAD? O FAD a gente não chegou a ver, né? Mas do NAD, na fotossíntese, ele vai estar aqui presente de uma outra maneira também. A gente vai ver isso na aula de respiração celular. Então, esses 4 hidrogênios, eles vão participar dessa etapa lá. Tá? Então, a gente tem aqui uma reação incompleta, né? Uma quebra da glicose em 2 ácidos pirúvicos. E aí, esse ácido pirúvico, ele vai ser convertido a alguma coisa na fermentação. Então, a gente vai ver isso a partir de agora. Existem 3 tipos de fermentação. Uma que a gente denomina de alcoólica, uma que a gente denomina de lática e a última a gente chama de acética, que é tipo uma exceção do processo, porque todas as fermentações elas são anaeróbias, ou seja, elas não dependem de oxigênio. Só que a acética ela depende do oxigênio parcialmente. Eu vou explicar para vocês isso já já. Então vamos pela alcoólica, que ocorre em bactérias e leveduras.
tá? Então, a gente tem aqui o processo químico na reação balanceada. Então, eu tenho glicose, que é quebrada, liberando álcool etílico, porque o ácido pirúvico foi convertido a isso, mais o CO2 e mais 2 ATPs. Lembrando que, independente da fermentação que você está trabalhando, é sempre 2 ATPs. Então, alcoólica, acética, lática, não importa. Então, quebrou uma glicose, forma 2 ATPs. Tá? Nesse caso aqui da fermentação alcoólica, a gente encontra muito na produção de bebidas alcoólicas. Então, cerveja, vinho, cachaça. E também, por exemplo, na formação lá, na fabricação de pães. Então, na hora que você pega o fermento, vai lá, né, fazer a massa do pão e deixa ela dentro de uma estufa ou dentro do forno, fermentando antes de ligar o forno, ele está fazendo o fermento está fazendo esse processo, né? Tanto é que o pão cresce, isso já caiu em várias provas de vestibular. O pão cresce porque você libera CO2. Então, quando você libera CO2, isso faz com que você tenha o estufamento da massa, né? Uma outra pergunta que às vezes me fazem é por que a gente não fica bêbado comendo pão, já que é uma fermentação alcoólica. É porque depois que fermenta, você coloca no forno, né? E aí, uma vez no forno, esse álcool, por ser altamente volátil, ele é liberado. Beleza? Então, é isso que a gente tem na fermentação alcoólica. Ficou alguma dúvida aqui? Vocês estão me escutando? Tudo bem. Beleza. Bom, fermentação lática, então. Também acontece em bactérias, protozoários, fungos e células musculares humanas, ou seja, dos animais, podem fazer fermentação lática. Então, aqui a gente quebra uma glicose, que vai gerar o ácido pirúvico convertido em ácido lático, e que gera 2 ATPs, lembrando que é sempre assim, né? 2 ATPs. E aí, é o seguinte, esse ácido lático, ele é muito usado por bactérias para produção, né, de iogurte, queijo, coalhados e derivados. Tá? O Epiclis também promove essa formação. Agora, o que mais cai no vestibular sobre fermentação lática é relacionado ao ser humano. E como é que eu correlaciono uma coisa com a outra? Bom, a gente tem um exercício físico intenso, né? E nesses exercícios físicos intensos que você possa vir a fazer, você vai acabar tendo uma insuficiência de oxigênio, porque o teu corpo está promovendo uma produção muito grande de energia. E para você promover essa grande quantidade de energia, é necessário um grande aporte de oxigênio. Só que a gente tem um limite da entrada de oxigênio no corpo. Então vai chegar uma hora que o corpo vai estar trabalhando mais do que a capacidade de pegar o oxigênio do meio, que a nossa respiração ela é limitada. E aí é o momento que a fermentação lática entra em ação. Vale lembrar, galera, que é o seguinte, a gente tem uma produção aí, por cada quebra de glicose, na respiração celular, de 38 ATPs, que é o que a gente, por convenção, considera. Existe um outro valor, mas por convenção a gente considera 38. E na fermentação lática, você produz 2 ATPs. Então, quando você começa a estudar isso, a gente tem uma ideia de que a fermentação lática ela produz muito menos ATP do que a respiração celular. Só que se você ficar se você colocar os dois processos
para produzir ATP a partir de agora, dando uma glicose só, é óbvio que a respiração vai produzir 38 e a fermentação vai produzir 2. Só que o tempo que é levado para a respiração gerar 38 é muito maior do que o tempo para você quebrar na fermentação gerando 2. Então, se eu desse para você bastante glicose, tá? Você ia perceber que ao longo do processo, a respiração ia produzir menos ATP, quebrando essas glicoses todas, do que a fermentação. Porque a fermentação ela começa de 2 em 2, mas ela quebra muito rápido. Enquanto uma está produzindo 38, a outra já está lá 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Entendeu? Então chega uma hora que de tanto 2 em 2, você acaba tendo mais energia do que a respiração celular que vai produzindo seus 38 lentamente. Beleza? Então, a fermentação a médio e longo prazo, ela gera mais energia do que a respiração celular. Ou seja, quando você vai pegar um peso muito pesado, você não espera fazer uma respiração aeróbica, você espera fazer uma fermentação, que é anaeróbica. Você vai pegar um peso um supino da vida numa academia, você prende a respiração antes de fazer, porque o seu corpo, né, o seu cérebro já entende que não haverá oxigênio suficiente para isso. Quando você vai disputar uma corrida com alguém, né, pega assim, né, vai dar um tiro de corrida, você prende a respiração, porque você sabe que fazendo uma respiração celular você não vai conseguir. Então você prende o ar e vai, tá? Então é só para vocês terem uma ideia aqui disso. E a fermentação lática, por produzir ácido lático, né, nos nossos músculos, nas células, nas fibras musculares, o ácido lático é tóxico. Então ele tende a se acumular ali e impedir a ação da musculatura, o relaxamento dessa musculatura. E aí a gente tem a nossa fadiga muscular, conhecida como cãibra. Então a cãibra ela é, né, um processo proveniente, ou seja, posterior de uma fermentação lática no músculo, que acumula ácido lático e faz com que a gente tenha, então, essa inviabilidade das fibras musculares temporária. Tá? Isso costuma acontecer ou com pessoas sedentárias que venham fazer uma atividade que depende, né, demanda de uma energia um pouco maior, ou, por exemplo, com uma grávida que tem ali o peso do dobro do corpo, né, por conta da criança, e aí ela passa o dia andando, e ela está carregando aquele peso, não está acostumada. Quando no dia seguinte, quando ela acorda, vai se espreguiçar, ela sente aqui a ação do ácido lático, né, sente muita cãibra. Então, sedentarismo, ou a pessoa que vai numa academia num dia que não está acostumado, pega peso demais, faz uma troca de peso do nada, né, não é progressiva, então tudo isso pode promover cãibra no indivíduo. Ficou dúvidas sobre ácido lático? Tudo bem. Beleza. E aí a gente vai para a fermentação acética. Aí tem um pulo do gato aqui na acética, tá? Por quê? As bactérias fazem tal, legal, elas são chamadas de acetobactérias, mas o que eu quero dizer aqui é importante é o seguinte: olha a presença do oxigênio aqui no processo da fermentação. Se tem oxigênio, é aeróbio, né? Só que a gente diz que isso aqui ainda faz parte de uma fermentação, ou seja, isso aqui ainda é um processo anaeróbio, por quê? Porque ele depende do álcool etílico. Mas o álcool etílico vem da onde?
O álcool etílico vem da fermentação alcoólica. Então, a fermentação acética, ela depende da fermentação alcoólica para poder acontecer. E aí, como é que se dá o processo aqui? Bom, você tem o oxigênio, você tem o álcool, né? E esse oxigênio vai reagir com o álcool etílico, transformando, oxidando ele em ácido acético. E libera água também. Isso é muito usado na fabricação do vinagre. Lembrando que vinagre vem da tradução do latim vin inacre. Então, é vinho azedado. Beleza? Bom, então ele inicialmente é anaeróbico, depois o final ele é aeróbico, porém a gente continua denominando fermentação alcoólica, fermentação, porque ele dependeu do processo anaeróbico anterior. Tá? Vou dar um exemplo prático disso, para quem gosta de beber vinho. Quando você está lá com vinho, né? E digamos que você não beba a garrafa toda de vinho quando você abre, você deixa essa garrafa de vinho destampada durante uma noite toda, e no dia seguinte, quando você vai tentar beber esse vinho, ele está com um gosto azedado. Ele está com, sei lá, já não perdeu, né, o sabor. Então, você já não encontra mais a glicose ali presente. É justamente esse processo que a gente vê aqui. Antigamente, inclusive, as pessoas, antigamente lá, nossas bisavós, enfim, elas não compravam vinagre, né? Você comprava vinho, aqueles galões de 5 litros de vinho, e deixava ele aberto em casa, ele virava vinagre e você passava para outros recipientes para poder passar para as pessoas, né? Só que, é óbvio, nesse processo você poderia deixar passar demais, ter muita acidez, então não havia uma padronização. E aí, por isso, a gente compra no mercado por questões de padronização de acidez, porque não é qualquer pessoa que sabe fazer o processo de uma maneira ideal, né? E você também não tem as condições de uma indústria para conseguir sempre. O ambiente também vai ajudar muito nesse processo. Então, se tiver um tempo muito quente, se tiver um tempo muito frio, a umidade, isso tudo vai fazer com que o produto final fique em concentrações diferentes, tá? Então, é isso. E aí, por fim, a gente entra em respiração aeróbica, que é o básico para poder aprofundar naquele outro slide que eu enviei para vocês. Então, a respiração aeróbica é feita basicamente por todo mundo, né? Ou seja, procariontes, protistas, fungos, animais, vegetais. Então, a gente tem, né, praticamente todos os animais aqui e outros seres, obviamente. Tá? Além disso, a gente vai ter a produção de energia da quebra completa da glicose, que é o que está aqui embaixo, inclusive, na presença do oxigênio, por isso a gente chama de aeróbia. E como ele quebra toda a glicose, a gente vai dizer que a reação é eficiente. Eu não tenho um resíduo igual tinha na fermentação. Qual é o resíduo? É o CO2. Então eu quebro a glicose com a ajuda da oxidação do oxigênio, liberando água, CO2 e energia. Tá? Então esse é o processo invertido da fotossíntese, era aqui que eu queria chegar. Esse processo ele é dividido em 3 etapas. A glicólise, que é a quebra da glicose, e a única etapa que é anaeróbia, ou seja, ela não tem utilização de oxigênio. Aonde a glicólise ocorre? Não está no slide. Ela ocorre no citoplasma. Tá? Depois, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória vão ocorrer na mitocôndria. Beleza? O ciclo de Krebs ocorre numa parte da mitocôndria que a gente chama de matriz mitocondrial. Tá?
e a cadeia respiratória, que é a parte mais interna da mitocôndria, e a cadeia respiratória, ela ocorre na membrana interna da mitocôndria. Lembrando que a mitocôndria tem duas membranas plasmáticas, né? Então, ela tem uma interna, que é toda dobrada, que a gente chama de cristas mitocondriais. Beleza? Aí tem dois outros slides aqui, só para falar o que é PCF, que é o ponto de compensação fótica. Ou seja, eu não sei porque que o gráfico não está aparecendo aqui, mas o ponto de compensação fótica é quando os níveis de fotossíntese se igualam a de respiração celular. Tá? Então, a respiração celular na planta ela tende a ser uma reta. Ela respira o dia inteiro. Agora, a fotossíntese não, depende da luz. Então, ela cresce ao longo do dia, né? E chega uma hora que ela bate, né? Existe uma interseção entre a taxa de respiração celular com a taxa de fotossíntese. E a gente chama isso de PCF, de ponto de compensação fótica. É quando a planta começa a produzir energia ao ponto de suprir todas as suas necessidades. E a partir desse ponto para cima é quando ela começa a acumular essa matéria orgânica. Então, seu saldo é positivo. E quando ela está abaixo do PCF, o seu saldo é negativo. Eu tinha mais uma informação aí sobre planta. Existem dois tipos de planta também, né? Dois grupos. As plantas ombrófilas, vem de umbrella, né? De sombra no inglês. Ombrófilas, plantas de sombra. Então, são plantas que têm baixo PCF. Ou seja, ela precisa de pouca luz para conseguir ter saldo positivo. Então, tem ali violeta, samambaia, orquídea, exemplos, né? E as heliófilas, ela é o sol, né? Então, são plantas de sol. São plantas que dependem de muita luminosidade. Então, tem alto PCF. Ou seja, precisam fazer muitas fotossíntese para conseguir atingir a taxa, o saldo positivo, né? E assim ter reservas energéticas. Então a gente tem ali o ipê, a mandioca, o milho, a soja, exemplo. Alguma dúvida aqui? Não, tudo bem. Beleza. Então, a partir de agora, a gente vai aprofundar a respiração celular. Então, no último slide, eu estava dizendo justamente como é que essa mitocôndria ela se comporta, né? A gente tem aqui uma microscopia ótica de uma mitocôndria. E aqui um desenho para ficar um pouco mais fácil na visualização dessa mitocôndria. Então, a gente repara aqui o seguinte. A gente tem uma dupla membrana plasmática, uma externa e uma interna. Onde essa interna a gente chama de cristas mitocondriais. E a parte interna dela é o que a gente vai chamar de matriz mitocondrial. Tá? A gente tem um DNA lá dentro, que é um DNA circular e pequeno. Lembra o DNA de uma bactéria, por isso a gente fala da teoria endossimbiótica, que é aquela teoria que uma célula procarionte foi englobada por uma eucarionte, transformando-se nessa organela. Então, ribossomos, né, que são essas bolinhas que você vê aí, que é do tipo 70S, não está escrito mais né? São ribossomos presentes em bactérias.
DNA circular e pequeno é presente em bactéria. Então, isso tudo leva a crer, né, que a mitocôndria ela veio, sim, de um processo do englobamento de uma bactéria com uma célula eucariota. E vale lembrar que o cloroplasto tem as mesmas características. Então, a teoria endossimbiótica serve tanto para a mitocôndria quanto para a bactéria. Muito bem. Então, a gente já viu aqui como é que é a estrutura da mitocôndria. Essa imagem aqui, essa microscopia, ela está um pouco melhor, né? Dá para ver as duas membranas bonitinhas, as cristas. Então, tá a nossa organelinha de produção de ATP aqui. E aí, a gente entra então para falar o que é ATP, né? Na verdade, mais para recapitular, porque a gente já falou isso em algum momento. Então, a gente tem aqui uma pentose como base. Então, a gente tem a ribose, né? Que é ela mesma que forma lá o RNA. A gente tem uma adenina, né? Lembrando que a adenina é uma base nitrogenada púrica, né? E quando você junta a ribose com a adenina, você tem o nucleosídeo, que a gente chama, né? Porque quando você tem o fosfato, a ribose e a adenina, você tem o nucleotídeo. Quando você tem a adenina e a ribose só, a gente chama de nucleosídeo, que é a adenosina. Essa adenosina ela pode se ligar então com fosfatos. No caso aqui, o máximo de fosfato que a gente consegue abrigar para estocar energia, e a energia está onde? Nas ligações químicas, ou seja, a energia está nesses tracinhos rosas aqui, que são as representações da, são as representações das ligações químicas, né? Então, isso aqui nada mais é do que o ATP, ou seja, a adenosina com 1, 2, 3 fosfatos. Tá? Então, adenosina trifosfato é o nome da molécula. E é interessante que você saiba que o mol de ATP, ele é, ou seja, ele gera 18.200 quilocalorias. É bastante coisa, né? Então é isso. Relembrar o que é ATP. E aí aqui tem uma imagem daquilo que eu falei no outro slide, que é muito importante você saber, né? Que metabolismo é um conjunto de reações químicas, no entanto, eu posso ter dois tipos de metabolismo: o catabolismo e o anabolismo. E aí, quais são os processos anabólicos que a gente viu até agora? Pessoal, estão me escutando? Processo de respiração que você falou? É anabólico. Ah, tá. Anabólico é a fotossíntese e a quimiossíntese, lembra? Se não lembrar, tudo bem, eu repito. Rômulo, perdão, qual foi a pergunta? Porque eu estava anotando aqui as coisas. Beleza, Tainá. Eu perguntei quais eram os processos anabólicos que a gente viu até agora. Ah, fotossíntese.
A quimiossíntese, essas coisas. Isso aí, boa, boa. E o catabolismo? Quais são as reações químicas que representam o processo catabólico? Respiração celular. Só? Fermentação? Boa, isso aí. Então a gente tem 2 exemplos para cada um, né? A diferença é como elas fazem isso, tá? Mas elas são classificadas dessa maneira. Então você tem aqui catabolismo quebrando carboidratos, gorduras, proteínas, né? Fats é gordura e proteínas, liberando então aqui CO2, água e amônia. E o anabolismo é o inverso, né? Então você tem aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, bases nitrogenadas, produzindo então proteínas, polissacarídeos, lipídios, ácidos nucleicos e assim por diante. E nessa produção, né, anabólica e catabólica, você tem aqui a conversão de ADP mais HPO4, que no caso ali é a associação de hidrogênio, oxigênio e fósforo formando ATP, né? A gente tem o NAD mais sendo reduzido a NADH, a gente tem o NADP mais formando, perdão, o NADPH, que a gente viu na fotossíntese, e a gente tem o FAD virando FADH2. E depois, isso daqui sendo utilizado e voltando para poder buscar mais moléculas no processo anabólico. Então, assim como eu falei no processo de fotossíntese, eu vou repetir aqui, tá? Só que agora, um pouquinho diferente. Todo processo de metabolismo é uma reação de oxidação e redução. O que vai variar são as moléculas que participam desse processo. Então, aqui a gente tem a formação do NAD+, ou do NADP, no caso da fotossíntese, né? No caso da respiração, é o NAD+, com o hidrogênio sofrendo a redução, se tornando NADH, que é o que a gente viu aqui, né? Ou NADPH, ou NADH2, enfim. E a redução do FAD, que é uma outra molécula, agora nos animais, que participa do processo também ajudando a capturar hidrogênios, virando FADH2. Tá? Bom, tendo dito isso, a gente começa aqui as etapas. Lembrando que o que é perguntado muito em prova? Quais são as 3 e onde ocorrem? E quanto de energia gera? O quanto de energia que vão gerar eu vou falar no final. Mas as 2 primeiras perguntas a gente precisa responder agora. Então, a primeira etapa, que é a glicólise, que é a mesma etapa da fermentação. É a mesma coisa. A diferença é que na fermentação para lá. Você promove a formação de ácido pirúvico e ela é convertida em alguma coisa. Em ácido lático, em álcool etílico, em ácido acético, que gera 2 ATPs. Inclusive aqui é a mesma coisa. Eu vou te falar o saldo energético lá no final, mas eu posso dizer já aqui de cara que a glicólise, né, que acontece no citoplasma, ela gera 2 ATPs, justamente por ser o mesmo processo que a fermentação. Só que a fermentação para lá. E a respiração não, ela continua aqui. Beleza? Então, já matamos que a primeira etapa tem 2 ATPs. Né? Na real, você vai ver que ela produz 4, mas para acontecer ela consome 2. Então, o saldo no final, 2, né? Então, é isso. Eu tenho aqui a glicose, né? Ela é quebrada no processo de glicólise que acontece no hialoplasma. Aí, quando você quebra a glicose, você gera o quê? Eu acabei de falar, né? Mas qual é o nome da molécula que, quando se quebra a glicose, gera 2 pela metade ali?
Ácido pirúvico. Boa. Esse ácido pirúvico ele vai ser fundamental para a entrada dessa molécula dentro da mitocôndria. Ele não entra sozinho. Ele depende de uma ajuda, de um cofator, que a gente vai ver daqui a pouco, para poder conseguir entrar dentro da mitocôndria, tá? E continuar o processo. Mas é importante a formação do ácido pirúvico. Então, saem dois ácidos pirúvicos lá para poder entrar na mitocôndria. Aí, ele vem para essa parte azul, que é a parte mais interna da mitocôndria, onde vai acontecer a segunda etapa da respiração celular, chamada de ciclo de Krebs. Tá? E a gente vai chamar isso, então, essa região aqui, de matriz mitocondrial. É da segunda etapa. E aí, depois, quando acontece essa, né, acaba essa segunda etapa, ele sai, o produto sai daqui, né? Ou seja, ele vem para essa membrana intermediária, que é onde vai rolar aqui, né, a terceira etapa e última da respiração celular, chamada de cadeia respiratória. Então, é nessas dobras aqui que a gente vai ver isso. Elas vão funcionar tipo a membrana do tilacoide no processo fotossintético. Então, vão ter aquelas proteínas todas de membrana, passa o elétron, lembra dos fotossistemas e tal? Não que tenha fotossistema aqui, não. Mas vão ter aquelas proteínas de membrana para poder promover a passagem de elétrons também. A gente vai chamar, então, essa região de cristas mitocondriais. Então, recapitulando, a primeira no citoplasma, a segunda na matriz mitocondrial e a terceira nas cristas mitocondriais. Dúvidas aqui ou posso ir? Pode ir. Você pode falar de novo o que é gerado? É 2 piruvatos, 2 ATPs? Aqui, peraí. Aqui é gerado 2 ácidos pirúvicos e 2 ATPs. Tem a formação Tem do... Tem formação NADH? de... mas aí a gente vai chegar depois nesse saldo. Ah, tá bom. Aqui nesse slide, eu queria só dizer para vocês aonde ocorre cada etapa e qual o nome dos locais que ocorrem, no caso. Bom, aí a gente passa para essa imagem aqui, que mostra, assim, resumidamente o que acontece, mas é mais para mostrar que a mitocôndria ela não está presente na etapa toda, né? Você vê aqui que a glicose sendo quebrada para formar piruvato, que é o ácido pirúvico, ele não está na mitocôndria, está no citoplasma. E aí a gente perde elétrons aqui, que vão ser passados pela cadeia transportadora de elétrons. E aí eu dependo de um cofator, que é esse cara aqui, ó, proveniente de aminoácidos e ácidos graxos, chamado de acetilcoenzima A, que vai capturar o piruvato, né, para poder entrar na mitocôndria. E aí sim a gente consegue entrar na mitocôndria, na matriz mitocondrial, fazer a oxidação da acetilcoenzima A. Então aqui repara que a gente libera muito CO2 e elétrons, que são capturados pelo NAD, e pelo FAD, virando NADH e FADH. Tá? Eles vão levar esses elétrons até a cadeia transportadora de elétrons lá nas cristas mitocondriais, aonde o ADP e o fosfato solto vão virar ATP, e os hidrogênios, né, que foram liberados lá vão ser associados ao oxigênio para virar água. Então a gente diz que o aceptor final de elétrons, né, é a água, né, porque é a água ali que está recebendo, né, o hidrogênio está recebendo o oxigênio para poder formar a água. E a gente vai chamar isso então de cadeia transportadora de elétrons ou fosforilação oxidativa. Então, isso daqui é só um resumo para a gente poder aprofundar. Então, para fechar essa parte, a glicólise é a quebra da glicose, que é anaeróbia.
o ciclo de Krebs. É um conjunto de reações químicas, assim como a gente tinha lá na fotossíntese. Só que nesse caso, né, a gente vai formar CO2, água, NADH2 e FADH2, tá? E pode ter algum... Ele tá na pH2, na verdade é NADH2, tá? E a cadeia respiratória, que é a última etapa, que é a produção de ATP. Então tem essa imagem aqui, é bem legalzinha também para poder ver isso. A glicólise ocorrendo aqui fora. Então a glicose se transformando aqui, sendo quebrada em ácido pirúvico ou piruvato. Aí se une com a acetilcoenzima A para poder entrar na mitocôndria. Na verdade está aqui fora, né? Acetil tem que estar aqui fora com ele. Nisso já se perde CO2. A acetilcoenzima A então entra no ciclo de Krebs, libera mais CO2, libera NAD, FAD. Então esse NAD vai lá para as cristas, né? Libera os hidrogênios e libera elétrons. Os elétrons vão ser capturados pelo oxigênio junto com o hidrogênio para formar água e parte aqui para poder converter o ADP em ATP, que vai ser liberado para poder ser usado pela célula, né? Essa imagem é bacana, mas ela falta algumas informações, por exemplo, o FAD. É só para você ter uma ideia geral de como funciona isso. Então vamos às considerações. Bom, glicólise é a primeira etapa. Ocorre aonde? No citoplasma. Faz o quê? Quebra a glicose. Gera o quê? Duas moléculas de ácido pirúvico, ou chamada piruvato. Beleza? Esse processo, como eu já tinha dito, ele vai produzir 4 ATPs. Beleza? Só que durante esse processo, 2 ATPs vão ser necessários para que ele ocorra. Então, apesar de ele produzir 4, ele gasta 2. Então, como 2 foram gastos, o saldo, ou seja, o que sobra, são 2 ATPs. Beleza? E além disso, a gente tem a formação do NADH2, que é o NADH mais H. De uma maneira geral, é isso aqui que a gente vai ter. Então você tem lá a primeira etapa, que é a glicólise, quebra da glicose, como eu já falei, o tino, né? A gente tem o NAD e o FAD que vão carregar, né? Que vão carregar os átomos de hidrogênio. Cada uma pode carregar ali 2 átomos de hidrogênio. Beleza? Então, nesse processo, a gente vai ter como produto 2 NADH2, o saldo de 2 ATPs e 2 ácidos pirúvicos, que são os piruvatos. Né? Lembrando que o ácido pirúvico é uma molécula que a gente conhece por ser C3H4O3, porque os hidrogênios que foram perdidos aqui, no caso 4 hidrogênios, né? Eles vão ser carregados aqui pelo NADH2. Então a gente vem agora para a segunda etapa. Ô, Etapa Rômulo, diga. só uma coisa. Eu achei que o FAD tinha uma capacidade menor do que o NAD. A gente vai chegar isso lá no finalzinho. Espera só um pouco para mostrar isso aqui. Ah, tá. Tá? Ela tem uma capacidade menor, sim, quantitativamente dizendo. Beleza? Aqui a gente vai ver, ó, que a gente vai ter no final do processo 6 NADs para 2 FADs, sendo que o NAD ele gera mais ATPs do que o FAD.
Tá? Existem livros que vão dizer para você que o NAD gera 3 ATPs, enquanto o FAD gera 2, né? Ou, por exemplo, na prova da UERJ, de exame de qualificação, veio perguntando quantos ATPs era produzido pelo NAD e FAD no ciclo de Krebs, só que ele queria que você considerasse os valores exatos de NAD e FAD, que, na verdade, o NAD ele produz 2,5 ATPs e o FAD 1,5 ATP. E aí, nesses valores, você não vai chegar ao somatório de 38, vai ser menos, tá? Mas aguarda um pouquinho aí que eu já vou falar disso. Ah, tá. É porque eu tinha achado que era pela quantidade de H+ que eles podiam. Entendi. Não. Agora foi, né? Aham, obrigada. Então vamos lá. Ciclo de Krebs. Ocorre dentro da mitocôndria, naquela parte mais interna chamada de matriz mitocondrial. Tá? E aí, para começar isso aqui, existe uma etapa preparatória. E aí o ácido pirúvico, ele é desidrogenado, sai hidrogênio. Ele é descarboxilado, sai mais CO2. E aí, então, a gente tem aqui a formação de NADH2 e CO2. E assim a gente vai ter a formação da acetila, beleza? Essa acetila vai se ligar a um cofator, chamado de coenzima A, e é assim, então, que a gente vai ter a produção da acetilcoenzima A. Então, essa acetilcoenzima A é que é fundamental para o início desse ciclo. E aí a gente entra, então, aqui no tal do ciclo de Krebs. Lembrando que a função do ciclo de Krebs é descarboxilações e desidrogenações. Tá? Então, eu tenho o ácido pirúvico, mais a acetilcoenzima A, tá? E aí você vai ter essa conversão de descarboxilação, desidrogenação para a entrada da coenzima A no processo, né? Então, o NAD aqui, ele vai pegar esses hidrogênios e ainda sai CO2. Beleza. Uma vez dentro do ciclo, a gente vai ter aqui as conversões. Então, eu tenho a formação de ácido cítrico. E a gente tem outros intermediários ali, que é o ácido ceta-glutárico, o ácido succínico, o ácido málico e o ácido oxalacético. Preciso saber todos os intermediários? Não. Eles não costumam perguntar isso em vestibular. Eles costumam dar essa imagem. Tá? Então, até hoje eu nunca vi cobrando os intermediários do ciclo de Krebs. Agora, se você souber também, não tem problema nenhum. Tá? Bom, o que a gente precisa ver aqui? A formação das moléculas de NAD/FAD. Beleza? Então, repara o seguinte aqui. Durante a conversão, as conversões, então a primeira molécula aqui que você tem, de fato, é o ácido cítrico. Porque o ácido pirúvico junto com a acetilcoenzima A, permitindo a entrada da coenzima A, então isso aqui está permitindo a entrada, não é que ele faça parte do processo. Ele faz parte do processo quando ele se integra ao ácido cítrico. Tá? Então aqui começa, de fato, o ciclo. Beleza? Aqui é a entrada e aqui é, de fato, o ciclo. Então, se aqui, de fato, é o ciclo, a gente começa a ver, né, o que ele gerou a partir desse ciclo. Então, ele gerou um NADH2 aqui, um NADH2 aqui e um NADH2 aqui. E aqui, a gente teve ainda a produção de um FADH2. Beleza? Então, eu tenho um saldo aqui
de 3 NADH2, 1, 2, 3, de 1 FADH2 e 1 ATP. Só que você tem que lembrar que quando você quebrou a glicose lá na glicólise, você gerou 2 ácidos pirúvicos. Então, se você gerou 2 ácidos pirúvicos, para você ter, né, o uso da glicose completa, você vai ter que dar 2 giros, né, 2 voltas, porque se uma glicose foi quebrada em 2 ácidos pirúvicos, então eu tenho 2 ácidos pirúvicos a cada quebra de uma glicose. Então, se você tem 2 voltas para cada glicose, então é só você dobrar esses valores. Então, na verdade, você vai ter no final do processo 6 NADH2, 2 FADH2 e 2 ATPs. E aí tem um ponto importante. A pergunta que cai em vestibular direto, que é qual o saldo de ATP gerado nisso aqui. E aí, na UERJ, eu acho que essa questão eu coloquei para vocês no material. Perguntava qual era o saldo total de NAD e FAD durante o ciclo de Krebs, na quebra de uma glicose, ou seja, 2 voltas. Né? E aí, por convenção, a gente costuma dizer que cada NAD gera 3 ATPs. E cada FAD gera 2 ATPs. Né? Então vamos fazer aqui como se fosse um ácido perúvico. E aí vai dar assim, se cada NAD gera 3, aqui gera 2, o FAD gerou 2 e o NAD vai gerar 9. Né? Então você tem um total de 10. Eu acho que nem tinha essa resposta lá, para ser bem sincero. Só que, na real, o valor exato de cada NAD é 2,5. E de cada FAD é 1,5. Então, na verdade, você tinha aqui 3 vezes 2,5, dá 7,5, mais 1,5 daqui de baixo. Então, você tem 7,5 mais 1,5, 9. Tá? E era essa a resposta, era 9, eu lembro agora. Então, não era, ele não pedia de 2 voltas, não. Ele pedia de um giro, né? O ciclo de Krebs. Eu não sei se ele falou se era da quebra de um piruvato, enfim. É porque na questão ele considerou até. Ele não considerou o ciclo todo, não. Acho que ele parou no ácido málico, alguma coisa assim. Eu lembro que a resposta era 9. Então, se era 9, ele considerou o FAD também. O que ele não considerou era o ATP. Ele queria o somatório de ATP, mas não diretamente, que viesse do NAD e do FAD. Era algo assim, eu não estou lembrando totalmente de cabeça. E aí a questão aqui que eu quero levantar não é nem o que foi cobrado no UERJ. É só para dizer que isso já foi cobrado. É a questão que tem muita gente que confunde os valores. Então, antigamente, né, a gente usava os valores 3 e 2. Então, cada NAD gera 3 ATPs, cada FAD gera 2 ATPs. Hoje em dia, já tem provas que querem que você coloque os valores exatos, né? O valor quebrado, que é 2,5 para NAD. Né? Então, a cada quebra de NAD libera 2,5 ATPs e de FAD libera 1,5 ATPs. Então, existem esses dois valores, 3 e 2, ou 2,5 e 1,5. E é isso que eu queria que vocês ficassem ligados. Ficou alguma dúvida aqui?
Se quiser, aproveita agora para poder tirar a dúvida. Bom, então a gente vai agora para a cadeia respiratória. A gente vai agora para a cadeia respiratória, também chamada de fosforilação oxidativa. Essa etapa é aquela etapa que ocorre nas cristas mitocondriais. A ideia aqui é que a gente tem a liberação dos elétrons, formação de ATP, formação de água. Então é isso que ele está dizendo aqui nos textos. Ocorre na matriz interna da mitocôndria. Os átomos de hidrogênio são retirados no NAD, ou seja, o NAD é oxidado, né? O NADH2 vira NAD, NAD+, no caso. E aí voltam para a glicólise e para o ciclo de Krebs para recrutar mais hidrogênio. O oxigênio aqui nesse caso vai ser unido com hidrogênio para formar água. E a gente vai ter a maior parte da construção de ATP nessa parte pela molécula ATP sintase. E aí, por fim, ele diz aqui que não é o hidrogênio que é transportado, e sim os elétrons, né? Mas isso a gente já tinha visto na fotossíntese também, né? O hidrogênio não era transportado. Ele só é capturado lá no final, na produção de água, nesse caso aqui da respiração celular. Lá no caso da fotossíntese, ele era recrutado pelo NADP, NADPH. Né? NADP+, para virar NADPH. Bom, nessa parte aqui, é só um texto para vocês saberem que existem moléculas, assim como na fotossíntese, na crista mitocondrial, que vão transportar os elétrons. E além disso, a gente também vai ter ali alguns compostos que vão ajudar a transportar de uma proteína para outra esses elétrons, tipo a ubiquinona e alguns citrocromos. Em texto fica um pouco mais solto, mas na imagem vai ficar melhor para vocês. Então a gente está agora aqui numa crista mitocondrial, né? As proteínas de membrana. Aqui é o espaço intermembranas, ou seja, entre a membrana externa e interna. E aqui é a matriz mitocondrial, a parte mais interna da mitocôndria. E aqui simulando a crista. Então repare que o NADH2 ele é quebrado. Ele forma NAD+, e os elétrons vão para a proteína. E os hidrogênios vão para o espaço intermembranas. Beleza? Na outra proteína, a gente tem uma molécula intermediária aqui. Uma molécula intermediária também libera elétrons, que é o succinato virando fumarato. Aí você tem a ubiquinona, passando esses elétrons para o 3 aqui. Que é a própria ubiquinona, né? Também passa hidrogênios por dentro, ou seja, também quebra NADH2 em NAD+.
Os elétrons passam, então, para o citocromo C, que vai até o citocromo oxidase, que é o complexo 4, onde passa mais hidrogênios para fora, em menor quantidade, mas passa. E os outros hidrogênios vão ser capturados pelo oxigênio, que é o receptor final de elétrons ali, virando a água. Repara que o espaço intermembranas tem muito hidrogênio. Então esse meio é muito ácido. E esse meio aqui não. Teve uma prova que perguntou se por acaso você conseguisse tirar essa membrana aqui, o que ia acontecer com o pH da matriz mitocondrial? E a resposta era que vai diminuir, né? Vai ficar ácido, porque aqui é tão ácido, se você rompe essa membrana, que também fica ácido. Ou se você romper a membrana externa da mitocôndria, digamos que a mitocôndria seja quebrada, né? A acidez da célula vai ser muito maior. Porque essa região, ela tem muito próton, né? Ela tem muito H+. Ou então isso aqui a gente chama de cadeia transportadora de elétrons, ou etapa da fosforilação oxidativa, né? Também é conhecida assim. E aqui são as considerações em relação a isso. Então, elétrons são transportados pelas proteínas, né? Pelos citocromos, ou pelos complexos ali que a gente viu. E esses elétrons vão ser usados, então, para formar água, para formar ATP. Os transportadores, eles não são gastos no processo, né? Eles vão voltar lá para a glicólise e círculo de Krebs para poder pegar mais moléculas e chegar até aqui. E a gente chama, né, de aceptor final de elétrons o oxigênio justamente por ele ser a molécula que reduz definitivamente. Ou seja, ele recebe hidrogênio e vai embora, formando a água, né? Por fim, se você não tiver oxigênio, a cadeia respiratória para. E aí você começa a fazer fermentação. Então, para vocês terem uma ideia do que acontece nesse transporte de elétrons, para que isso acontece, é porque, digamos que você tem esse exemplo aqui, ó. Você tem um cara que joga uma pedra no buraco, isso vai gerar uma energia. E você tem um outro carinha aqui, no outro exemplo, né, na mesma altura, cara empurrando uma bolinha numa escada. Então, nesse caso aqui, quando o cara joga uma bola lá embaixo, ele gera uma energia E. Essa energia E, né, ou seja, a gente chama de energia potencial, que vira uma energia cinética. Ela foi toda liberada de uma vez só. Nesse caso aqui, eu também tenho uma energia E. Só que essa energia E, ela é liberada em etapas. Então, isso faz com que você tenha uma eficiência do trabalho muito maior. Porque você vai ficar gerando energia por mais tempo. Mesmo que sejam energias em menores quantidades, né? Sejam fragmentadas, mas que vai demorar mais. Então, isso garante que a célula tenha energia por mais tempo. Isso é uma união aí da biologia com a física, tá? E aqui embaixo, uma imagem para você ver como é que se daria isso, então. O NAD vem, libera energia, o FAD vem, libera energia, e aí você começa a rolar esses elétrons ladeira abaixo até o oxigênio pegar e virar água e o restante ser transformado em ATP. Então, é isso daqui que a gente tem. NADH2, libera H. NADH2, libera. E aí vai liberando elétrons. Então, sai ATP, sai ATP, sai ATP.
até você formar, né, a água, que é o aceptor final de elétrons aqui, tá? Então, forma a água e forma os ATPs. Bom, aqui é só para a gente poder ver a parte final do processo, né? Como que esse ATP é formado. Então, de novo, matriz mitocondrial, espaço intermembranas. Espaço intermembrana cheio de hidrogênios. Esse N hidrogênios é porque tem muito hidrogênio, tá? Então, passa-se aqui os hidrogênios e passa-se os elétrons na quebra do NADH virando NAD. Aí você tem os citocromos, né, o biquinona, por exemplo, recebendo esses elétrons, né? Os tipos de citocromos aqui também fazendo transporte, até chegar ao complexo citocromo oxidase, que vai permitir, então, aqui, né, a passagem de mais hidrogênios, e os que já estavam lá, mais esses que estão sendo liberados, passam pela ATP sintetase, né, que é o complexo que gira, igual que a gente tinha na fotossíntese. Quando ele gira, a gente tem, então, a formação da ATP, né? Sendo que o oxigênio não é, a água não é formada aqui, tá? A água é formada no complexo citocromo oxidase, que é um anterior. Então, tem um aqui que forma a água, e o posterior, que é o ATP sintetase, que é o que recebe aqui hidrogênios, né? E fósforo aqui, e os elétrons deles são usados para a formação de ATP. Então, no final do processo, eu tenho água e eu tenho ATP. Bom, aqui ele está dizendo que cada NAD produz 3 ATPs, enquanto o FAD produz 2 ATPs. Mas lembra, isso é naquela convenção anterior, né? Os estudos reais mostram que cada NAD produz 2,5 moléculas de ATPs e cada FAD produz 1,5 moléculas de ATPs. Então, aqui está saindo naqueles valores convencionais e não nos valores reais, tá? Então, aqui a gente tem, né, no processo todo da respiração, balanço geral da cadeia respiratória, 2 NADs provenientes da glicose, 2 FADs vindos do ciclo de Krebs, 8 NADs vindo do ciclo de Krebs, né? Sendo que 4 de cada ciclo. E aí a gente vai ter isso aqui. Então, na glicólise, 2 ATPs mais 2 NADH2, formando no geral 8 ATPs. A gente tem uma acetilcoenzima A, proveniente de um NADH2, gerando 6 ATPs. A gente tem o ciclo de Krebs, 2 ATPs mais 3 NADH2 e mais 2 FADH2, gerando 20 ATPs e 4 ATPs. E aí no processo, 28 mais 4, você já vai ter aqui 32 ATPs, correto? Associados aqui, então, o 8 aos 20, aos 4 que você já viu. E os mais 6 provenientes do final da cadeia, 38 ATPs. Eu não tinha contado, né? Eu tenho 20, mais 8, mais 4 e mais 6. E aí o total disso tudo, 38 ATPs. Lembrando que a gente está considerando
cada NAD forme 3 ATPs e cada FAD forme 2 ATPs. Se você for considerar que cada NAD gera 2,5 ATPs e que cada FAD gera 1,5 ATP, aí o resultado não é 38, é menos. Beleza? E aí vai dar prova dizer se está considerando NAD e FAD como 3,2 ou se está considerando como 2,5, 1,5. Tá? E aí, se ela não falar nada, você pode colocar 3,2 e seguir vida normal. No caso da UERJ, ele não considerou e não falou nada. Mas nas respostas objetivas, você via claramente que não podia ser 3,2. Então você tinha que considerar 2,5, 1,5. E aqui é a equação, né, da respiração celular. Glicose mais 6 oxigênios, mais 30 ADPs, mais 30 fosfatos, liberando 6 moléculas de CO2, 6 de água e 30 de ATP. Beleza? Lembrando que a respiração celular que você está vendo é um processo inverso da fotossíntese, né? Sendo que aqui é catabólico, aqui é anabólico. Ficou alguma dúvida? Rômulo, eu me perdi nas quantidades, porque, tipo assim, naquela parte que fala do ciclo de Krebs, ele fala que cada ciclo produz 3 NADH2 e 1 FADH2, mas como são 2 piruvatos, vão ser 6 e 2. Aí na parte das considerações finais da cadeia respiratória, ele fala que vem 4 NADH2 de cada ciclo e 2 FADH2. E nessa última... Peraí, Milena, que picotou um pouco aqui para mim. Você pode repetir? É porque, tipo assim, naquela parte do ciclo de Krebs, lá em cima, no final, ele fala que cada ciclo produz 3 NADH2 e 1 FADH2. Aí, na parte das considerações finais da cadeia respiratória, ele já fala que são 4 NADH2 vindos do ciclo de Krebs e 2 FADH2. Aí, nessa parte, ele fala 8 NADH2 vindos do ciclo de Krebs. 4 em cada ciclo. Mas lá em cima ele fala que são 3. É porque aqui ele está considerando o da formação da acetilcoenzima A, que ele não considerou lá em cima. Tá vendo esse aqui? Aham. Ele não considera para o ciclo de Krebs acontecer. Agora, para a entrada do ciclo é necessário a formação desse NADH2 aqui. Então, o ciclo ele começa aqui. Só que para a entrada do ciclo, na conversão do ácido pirúvico, já tem aqui uma moléculazinha de NADH2 sendo formada. E no saldo final, ele acaba entrando, entendeu? Porque no saldo final, você não está considerando a conversão do ácido pirúvico para entrar no ciclo. Você está levando em consideração o processo inteiro, entendeu? Aham. Mas nessa última parte aí, aquela que você tá. Essa aí. Correto. Não, a de baixo. Ele fala 3 NADH2 e 2 FADH2. O 2 Porque aqui FADH2. porque olha só, aqui tem 3 NADH2. Que é de O, um piruvato. o quarto NADH2, que é aquele que você me perguntou, estaria onde? Ele foi colocado aqui, ó, na conversão da acetilcoenzima A. Porque Sim, ele mas não faz parte do ciclo. Mas aqui em cima ele considerou tudo junto. Por isso que ele falou 4. Mas na real é porque é 3 aqui e 1 em cima. Entendeu? E do FAD, ele botou 2 FADH2. Ele botou como se fosse 2 voltas. Ele colocou como se duas voltas. Ah, tá. E o 3 NADH, ele botou como se fosse só uma mesmo, né? Isso. Entendi. É, isso aqui realmente ficou confuso. Mas de resto é isso mesmo. Foi, Helena? Foi. Obrigada. Alguma dúvida mais? Não?
Tainá, tá tudo bem por aí? Sara, tá tudo bem por aí? Pessoal, fala alguma coisa. Sim. Beleza. Tudo bem. Então, tentem fazer os exercícios, fico aqui à disposição de vocês, tá bom? Tá bom. Valeu, galera. Um beijo para vocês. Boa semana.